Esse aqui é um vídeo da playlist Eu Não Li, Mas Ouvi. Este é o Asimov, tem vídeo aí do Asimov, e o livro de hoje é Mate-me de Prazer. É da Nice French, foi publicado pela editora Record em 2002. A tradução é da Lourdes Menegatti. Começo lendo a sinopse. Todo escritor sabe o trabalho que dá para fazer isso aqui, e depois, claro, eu faço os meus comentários, as minhas impressões sobre o livro. Só tomar um gole que, né, a sede vem. Bora lá então. Alice London é uma cientista que sente a sua vida cada vez menos interessante, seja no trabalho ou no relacionamento com Jake, o tipo de companheiro ideal, mas que não provoca emoção alguma nela. Um dia, chegando ao seu escritório, ela esbarra com um homem na rua, que não para de olhar fixamente para ela. É Adam Tales, um alpinista famoso. Quando Alice desce na hora do almoço, ele ainda está lá, à sua espera. E os dois vão para o apartamento dele, onde começam um caso de amor e de grande atração sexual, em que ele sempre a leva ao limite de todas as sensações de prazer e também de dor. Totalmente hipnotizada, Alice deixa Jake para se casar com Adam. Mas, ao conhecer a verdadeira história dele, que envolve um acidente no Himalaia com 5 vítimas, inclusive sua última namorada, ela fica insegura. Afinal, quem é esse homem com quem ela está totalmente envolvida? Será incontrolável a violência que ela percebe nele? E as 3 mulheres dele que perderam a vida em circunstâncias misteriosas teriam sido mortes acidentais? Acima de tudo, até que ponto a coincidência se torna algo mais, como ameaça, por exemplo? Mate-me de Prazer é um grande romance que ganhou as telas dos cinemas, estrelado por Joseph Fiennes, Heather Graham, sob a direção de Chen Cage. Eu não olhei o filme, tá? Eu comprei esse livro aqui no sebo Beco dos Livros, em Porto Alegre, e comprei porque, claro, a capa sempre me chamou muita atenção, né? Uma capa bem sensual, assim. E quando eu li a sinopse, eu imaginei que fosse ter um pouquinho, assim, de sexo mais picante, talvez até algumas cenas, né, um pouco mais inadequadas, digamos assim. Leve engano. O que eu encontrei aqui? A história é muito envolvente, tá? Eu li ele em 23 de dezembro. Acho que eu não me lembro se eu demorei 1 ou 2 dias para ler ele, assim. O que acontece, né? A Alice tem uma vida muito tranquila, muito estabilizada, né? Ela e o Jake eram amigos e decidiram ultrapassar o nível, né? Sair de amigos e se tornar namorados. E depois cada um tinha o seu apartamento. Eles chegaram à conclusão de que não valia a pena ter 2 apartamentos, o custo era muito alto, então foram morar juntos. Então tudo meio acontecendo sem aquela emoção, sem aquela preparação, sem pedidos oficiais, é tudo meio por acordo, né? Então ela sente aquela coisa assim, bem crise da meia-idade, sabe? Ai, eu queria ter vivido um grande amor, ai, eu queria ter não sei o que, sabe? Isso. Então ela tá naquela fase assim de que ela pensa, poxa, né, eu não tive aquela emoção, aquela coisa, né, que arrebenta corações. Então ela tinha um pouco de desejo de viver isso. Ela trabalha com a linha de pesquisa, ela é uma cientista, mas ela não tá mais trabalhando em laboratório. Ela passou a coordenar um projeto de implantação, desenvolvimento de um DIU, né, um dispositivo intrauterino. E aí, nessa etapa do projeto, ela acabou saindo do laboratório e ela ficou só no burocrático. Então acaba sendo assim, um serviço de fazer muitas reuniões, sabe? Reunião. Com essa questão do trabalho tão cansativo e burocrático, de certa forma, ela se perdeu um pouco da essência dela. Eles têm um conjunto de amigos que sempre fazem jantar na casa um do outro, então ela tem amigos, ela tem casais que saem junto. O Jake é um ótimo companheiro, mas é um ótimo amigo. E ela quer
viver uma emoção. Então ela tá nessa crise de meia-idade e tem um dia que ela vai trabalhar e ela atravessa a rua e um homem fica encarando ela. Assim, sabe aquela encarada que olha através de ti, assim, que entra dentro de ti? E ela fica muito incomodada, assim, porque aquilo de certa forma mexe com ela, sabe? E ele ali na descrição dela, dá quase a entender que ele tá parecendo um mendigo, tá? Depois muda um pouco a forma como ela vê ele, mas ali na hora que ela descreve, ele tá quase maltrapilho, tá? Mas ele fica encarando assim um olho que marca muito ela. Ela vai trabalhar e ao meio-dia, quando ela sai do trabalho para ir almoçar, ele tá lá encarando ela ainda. E aí ela passa por ele fica encarando ela, e ela decide voltar e perguntar por que ele tá olhando para ela, porque se ele ficou realmente esperando ela. E ele fala muito pouco, mas ele meio que convida ela para ir para algum lugar. E ela aceita. E depois, assim, ela fica pensando durante... Ela fica raciocinando, assim, tipo, por que eu fiz isso? Ele tá escrito praticamente em primeira pessoa, assim, sabe? E aí ela fica raciocinando, cara, por que eu fiz isso? E ela vai com ele para um apartamento onde ele tá morando, não é o apartamento dele, mas é de um amigo dele, mas enfim. E eles têm sexo quente, muito quente. E depois ela volta pro trabalho e tal, e ele começa assim a meio que, não seria um perseguir ela, porque eu não sei se a palavra perseguir seria correta, assim, mas eles começam a se encontrar com bastante frequência. Bastante frequência. E ela começa assim aquele mundo de mentiras, né? Porque querendo ou não, ela tá traindo o Jake, né? Ela tá traindo ele. E ela começa a se distanciar dos amigos, porque ela não vai poder contar pra ninguém, né? Porque as melhores amigas dela são amigas do Jake também. Inclusive, uma das melhores amigas dela é irmã do Jake, então é cunhada dela. E ela fica nessa roda viva de mentiras, assim, até que ele, né, meio que intima ela pra o Adam, né? O nome dele é Adam. Pra eles, tomarem alguma decisão, ou ficarem mais tempo perto e tudo mais. Ela tenta terminar esse relacionamento em alguns momentos, mas ela não consegue, assim, tem aquela coisa de paixão, ele tem um quê, assim, que mexeu com ela e ela não consegue, né, se desvencilhar. Pode subir, Zima, pode subir. Vem, sobe. E aí ela tenta, não consegue, ela decide não trair mais, né, o Jake. Ela termina com ele, ela é sincera com ele, ela fala que tem outra pessoa e tudo mais, né, ela, pelo menos, e ela assume que ela traiu ele e tal, e destrói o Jake, né, o Jake fica destruído, e nessa história, então, ela tá totalmente cega, totalmente envolvida pelo Adam, mas ela não sabe praticamente nada do Adam. Ele fala muito pouco, ele relata muito pouco da vida dele e é sexo, né? Não tem tempo de conversinha, assim. E como ele é um alpinista, ele tem muitos amigos alpinistas e tudo mais, então é um mundo totalmente diferente para ela, é um mundo que ela não conhece e ela acaba se vislumbrando um pouco com isso, né? E ele não é, assim, aquele companheiro que diz, eu vou ali e vou lá. Então, ele sai, não diz pra onde vai. Tem umas coisas, assim, que a gente vai lendo e já vai percebendo que talvez não seja a melhor forma de se assumir um relacionamento, mas ok, né? A vida é da Alice, quem somos nós. Então, quando ela vai morar com o Adam, então, quando ela se separa, porque quando ela se separa, ela tá sem casa, né? Ela não tem pra onde ir, então ela vai pra casa do Adam. E eles começam a receber algumas ameaças, algumas cartas, alguns bilhetes. E no começo ela quer chamar a polícia e tal, e ele convence ela de que não é nada, que deve ser da outra pessoa, do outro amigo dele, que também é um alpinista, que morava ali e tal, porque eles, quando um tá viajando, o outro fica no apartamento, enfim. E ela tá tão envolvida, assim, tá tão feliz por estar tendo alguém só pra ela, alguém que ama, que deseja ela, que ela acaba não dando muita atenção pra isso. Então, o Adam leva ela
numa viagem no final de semana, ele pede ela em casamento num lugar muito especial para ele. Tem todo um conjunto assim de coisas românticas que ela queria, mas ela começa a ficar com algumas incertezas em relação a ele, de alguns mistérios, de alguns comentários que algumas pessoas fazem para ela sobre ele, assim, né? Esse acidente dele no Himalaia fica muito confuso, né? Ela não consegue entender muito bem como esse acidente aconteceu. E um dos amigos deles, ele escreve um livro sobre esse acidente no Himalaia. E quando esse livro é publicado, ela encontra todas as outras pessoas que também estiveram lá nessa expedição do Himalaia, e ela começa a confrontar falas, né? Porque ela é uma cientista, ela é lógica, e ela vê que algumas coisas não fecham muito, mas, né, ela acaba achando que pode ter sido, né, que eles podem ter se confundido e tal. E nesse meio tempo as cartas, as ameaças pioram, porque daí os dois estão casados, eles começam a aparecer na mídia, porque daí o livro faz sucesso, as pessoas querem entrevistar ele, e ela acaba aparecendo enquanto companheira dele, porque ele resgatou muitas pessoas lá neste acidente, neste incidente do Himalaia, então ele é meio que o herói, né? Então todo mundo diz, tá casada com o herói, parará. Antes ele era só um alpinista desempregado, né? Todo mundo criticava, e agora ele tá no jornal, na televisão, e ela sai em fotos com ele. Mas ela não se vislumbra muito com isso, porque ela fica incomodada ela fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Nesse meio tempo tem um dia em que invadem o apartamento deles e matam o gato deles. Quando eu li a sinopse, eu achei que esse livro teria cenas até de sexo um pouco agressivo e tal. Não percebi muito disso, mas admito que a descrição do que foi feito com o gato me incomoda bastante. Então, né, para pessoas sensíveis, talvez não seja a leitura mais apropriada. E aí chama a polícia, né? Tem toda a questão de que ela começa a ter contato com policiais e tal, e os policiais meio que ficam ali, como ele tá na mídia por causa de um acidente, enfim, fica aquela coisa meio ali dos policiais meio por perto, né? Depois ela começa a receber algumas cartas, e-mails, comentando assim, nomes de pessoas que ela deveria procurar verdade sobre ele, cidades. Ela começa a receber algumas informações a respeito do passado dele, né? E ela vai atrás, né? E uma das jornalistas que fez as entrevistas com ele, na época da reportagem do livro, acaba ajudando ela por um tempo. Então ela, em outros momentos, ela se passa por repórter, ela faz todo um montão de coisas assim para conseguir desvendar a história dele. E quanto mais ela vai desvendando a história dele, mais aquela mágica, aquele encantamento, aquela mística que os dois tinham no início vai se quebrando. Sabe assim, o relacionamento deles era baseado naquele sex appeal, né? Naquela emoção que ele fazia ela sentir. A partir do momento que ela começa a conhecer a história dele, que ela começa a confrontar fatos e acontecimentos, essa magia começa a diminuir. E aí ela começa a ter medo dele. Em vários momentos, assim, ela dá a entender que ela tá com receio dele, né? Ela pede ajuda para algumas pessoas, ela visita outras, e ela consegue destrinchar, e a escrita nesse ponto, assim, ficou muito bom e faz sentido ter virado um filme, porque realmente, né, tem esse quê, assim, de suspense, por mais que tenha cenas bem quentes, de paixão mesmo, né? Eu achei que fosse ter mais cenas de abuso ou de agressão, não teve tanto quanto eu achei, na escrita pelo menos, né? Pelo menos pro meu padrão de leitura, quando for ler o livro tem que ver, né? Mas a parte da metade pro final, onde ela começa a destrinchar a vida dele, tem bem menos sexo e muito mais suspense, assim, é quase um Agatha Christie um pouco mais forte, assim, que Agatha não costuma ter muito essa questão do sexo e tal, mas tem aqui uma pegada muito de desvendar, de encontrar pistas, de tentar solucionar. E ela consegue solucionar
tá? Ela descobre os mistérios dele, ela descobre as coisas que ele estava mentindo. Ela se coloca em risco em muitos momentos e ela consegue se libertar dele, dessa... Sabe quando a pessoa diz pra ti, tu tá mentindo, isso não é assim. E a pessoa tem tanto poder psicológico que tu chega a pensar, é verdade, eu acho que não é assim mesmo. Era essa dominação que ele tinha sobre ela, assim. Ela chegava a duvidar daquilo que ela tinha afirmado que tinha acontecido, sabe? Ela chegava a duvidar de si mesma em função da fala dele, sabe? Então, é uma história, assim, muito interessante no sentido do quanto a mulher se conhece. Do quanto ela se conhece, do quanto ela se desenvolve. Obrigada. Tu acha que não é assim, amor? Como é que é, então? Tu acha que o Adam não era malvado? Eu acho que o Adam era malvado. Tu não acha? Aí ele não responde, né? Mas vale a pena a leitura. Eu gostei bastante de ler ele. Tem suspense, tem cenas quentes e é bem envolvente. E agora eu preciso olhar o filme, né? Preciso encontrar o filme pra mim ver se o filme segue o livro ou não, né? Então, seguimos aí com as leituras de férias aqui nessa playlist, porque